Sim. Vocês estão enxergando minha tela, gente? Sim. Tô Resistir vendo a sua. à face moderna do fascismo. Esse daqui é o capítulo 2 do livro, sabe? E o capítulo 1, o nome é bem interessante, que ele fala assim, reconectando com o destruidor, que é Kali chega à América. Kali é a deusa da destruição da Índia, né? E aí a gente teve essa conversa na quinzena passada. Vocês querem que eu volte, assim, faça um apanhado dessa conversa do primeiro capítulo, para depois a gente entrar nessa do segundo, ou já começa aí do segundo de uma vez? Eu acho que é só dar uma explicação aí sobre Kali, né? Eu assisti parte da palestra que como é o nome do rapaz que fez? O Diogo. O Diogo, né? Então, é uma deusa da morte, né? Isso, Então, mas a morte como uma transição para outra vida, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Né? Exatamente, é essa daí, né? E eu tive, na semana passada, eu estava lá em Trinidad e Tobago. A Linda, minha esposa, ela tem família lá. E em Trinidad tem muito indiano, né? Mais ou menos 30% da população indiana. Eu levei o livro, a esposa do primo da Linda viu a capa, né? E a gente começou a conversar sobre Kali. E ela falou assim, a Kali, assim, ela tem esse aspecto, né, terrível, que as pessoas olham e pensam que é um demônio, que é algo assim, mas na verdade ela é do bem. Ela é a deusa que vem para matar o mal, para matar os demônios, né? E numa situação na mitologia indiana de muito desespero, porque estava tendo uma guerra cósmica aí e é, quando os deuses do bem, não sei se era quem estava guerreando lá, se era Shiva, o Rama, né? Quando eles matavam um demônio e o sangue dele caía no chão, nascia outro. Então, por isso que ela fica com essa língua para fora, porque é uma deusa que vem para destruir o mal com tanta força que ela lambia o sangue dos inimigos que ela destruía para que não pingasse no chão e nascesse outro, né? E assim ela conseguiu vencer a guerra e acabar com o mal. E o que isso representa é aquela, primeiro, uma oportunidade, bem, primeiro uma reflexão que hoje em dia o ser humano na Terra, a gente que é o mal, né? A gente está como uma verdadeira praga, assim, as outras espécies estão entrando em extinção por nossa causa, numa velocidade maior do que o natural, né? Você tem aí previsões, você tem uma destruição gigantesca de biodiversidade, de ecossistemas, dos corais, dos mares, e tem uma previsão científica que assim, em 2050 não vai ter mais coral, que, né, para 2030 a população de animais vai estar reduzida a 20%, né, não sei o número direito, está aqui no livro, mas então, assim, esse movimento que a gente está vivendo possivelmente não será, se acontecer, uma destruição do planeta, é a destruição da espécie humana, né? E aí o que isso leva a gente a refletir é que, espiritualmente, do ponto de vista aí dos Hare Krishna, esse período de Kali é um período, é uma oportunidade para o ser humano se elevar, né? De, vamos dizer, ter uma evolução maior do que ele teria se tivesse tudo normal, as coisas acontecendo, porque no momento de sofrimento, de luta, de provação,
é que vem a solidariedade, é que a luz se revela, né? Que vem a sede de justiça. Então, também fala aí a alegoria que, bem, você só tem a vida se tiver a morte, né? Então, é um processo de renovar as coisas, destruir para depois nascer de novo. Então, assim, basicamente, teve essa conversa aí sobre Kali, né? E bem interessante, está gravado lá a conversa do Diogo, mas depois ele também fala aqui os estágios, passar isso aqui para frente. No livro, ele fala que são 4 R's para a gente viver de forma resiliente nessa noite negra do mundo, né? Uma é reconexão, a segunda é resistência, que é esse capítulo 2 que a gente vai ver hoje. A terceira é resiliência e o quarto é regeneração. Cada um desses é um capítulo do livro, né? E ele falou os cenários possíveis, né? Eu, pessoalmente, eu tenho uma visão muito assim de assumir a minha própria ignorância, né? Então, igual tem pessoas que acham que não existe aquecimento global, tem outras acham que já é inevitável, tem outras acham que a gente ainda consegue virar, mas tem que fazer alguma coisa, né? E eu tenho minha opinião também, mas não é uma opinião que eu tenho uma certeza absoluta, né? E eu achei interessante que eles colocaram aqui, no livro eles colocaram, olha, tem alguns cenários possíveis, né? Um cenário é se tiver um movimento massivo de resistência não violenta. E aí está nesse capítulo também da resistência, né? Que vença e evite uma destruição generalizada. Outro bem, a gente tenta essa resistência, mas nas condições políticas aí do mundo, ela é reprimida, até mesmo com violência ou com descrença, né? As pessoas falam, não tem aquecimento global, não tem nada, e não vai para frente. Outro a civilização moderna entra em colapso e aí vamos viver um Mad Max, né, um pós-apocalipse. E o quarto é a extinção, um sofrimento e extinção absoluta de toda a vida humana e de animais, né? São os cenários possíveis que ela coloca. E eu achei interessante também no livro que falou o seguinte, bem, e aí no livro ela entra em detalhes, né? Coloca muitos fatos da destruição que já está acontecendo e fala o seguinte, olha, a gente tem que reconectar, essa reconexão é também um pouco uma reconexão com a gente mesmo, ouvindo ou analisando esses cenários possíveis, né? Então, com as próprias emoções, da gente sentir bem, e aí, o que eu sinto com isso? Eu sinto medo, sinto raiva, sinto desespero, né? E outras conexões com o corpo, com as emoções, a reconexão com os outros, que é com a comunidade, e com o planeta, né? Que está ligado aí a essa desconexão que a gente tem hoje, que é uma ilusão. A gente pensar que a gente está que a gente não faz parte do planeta, né? A gente é o planeta, assim, tá tudo interligado. A gente morre, vira pó, o pó faz parte da terra, depois vira árvore, a gente come, faz tudo parte do planeta, né? A gente é o planeta. Então, são essas reconexões. E eu acho interessante, Cláudio, primeiro, assim, eu quero te passar a palavra aí, acho que é um momento interessante você falar um pouquinho sobre as cidades sustentáveis e o movimento de transição, mas antes disso também lembrar o nosso propósito comum dentro da Associação Nossa Cidade, que ele é exatamente isso, né? Ele fala assim, semeamos juntos o dia em que todos viverão bem, que é essa questão da conexão consigo mesmo, você se cuidar, né, em todos os aspectos, em comunidades abundantes, que é a questão da conexão com os outros, né, a gente conhecer o vizinho, a gente né, ter uma relação de ajuda mútua com a comunidade que a gente vive,
em um planeta abundante. Então, semeamos juntos o dia em que todos viveremos bem em um planeta, em comunidades abundantes de um planeta saudável, né? Que é a conexão com a Terra. E antes de passar a palavra aí para o Cláudio, queria também contar o caso aí do Ricardo, que faz parte aí dos idealistas lá que é um movimento que a gente está puxando, né? Lá de Venda Nova. E dia 15 de novembro teve uma chuva muito grande lá e caiu uma casa, soterrou 4 adultos e uma criança. Os vizinhos foram lá, limparam tudo, tiraram o pessoal com vida, mas essa família aí perdeu tudo, né? E aí esse grupo de vizinhos, eles se juntaram em 24 horas, conseguiram um teto para essa família e fizeram aí uma campanha, conseguiram comida, móveis, roupa, tudo que eles precisavam, assim, em 24 horas. E eu acho que isso daí foi, primeiro, muito inspirador, né? Porque eles trabalharam juntos aí dentro do escopo do Dia do Idealista, desde março, em fortalecer os links da comunidade. E quando chegou aí um caso extremo relacionado ao tempo, né, chuva, que é o que a gente espera com essa aquecimento global, eles conseguiram ter uma comunidade que se ajuda mutuamente, né? Eu acho que esse é um dos caminhos que a gente faz parte da resistência, né? Cláudio, você quer falar um pouquinho aí, que eu te cortei antes, mas era para Não, tudo bem. deixar no ponto certo. Então, eu posso falar um pouco sobre isso, né, sobre as cidades em transição, que é um movimento muito recente, né, do início desse século, iniciou em algumas cidades lá da Inglaterra, né, quando as pessoas se deram conta de dois fatores cruciais na vida da humanidade, né? Um são as mudanças climáticas, né? Sem precisar saber quem é o culpado, né? Pode ser qualquer um culpado, mas que está havendo as mudanças climáticas está aí, né? Está na cara. Os desastres ambientais estão acontecendo, né? Mas que isso até já está assim, o pessoal fala que já está mais divulgado pela imprensa e tal, mas tem uma outra coisa, que é um outro fator que ninguém fala, que é o pico do petróleo, né? O pico do petróleo significa que ele vai atingir um ponto, não de falta, mas de inviabilidade econômica, até para quem explora, né? Essas grandes multinacionais aí que exploram petróleo, porque ele vai chegar num ponto de economia. O que eles falam é assim, né? O dia que para extrair 1 litro um barril de petróleo custar o equivalente a um barril de petróleo, acabou, né? E eles têm uma explicação lógica, técnica, científica de que isso vai acontecer, porque não estão mais descobrindo poços novos. E os poços novos, os últimos que descobriram, são muito profundos, né? Então, fazem uma linha de desenvolvimento da humanidade paralelo à descoberta do petróleo, que estava à flor da terra, né, no início, e à medida que eles foram descobrindo que esse combustível é um combustível muito fácil de tratar e de transportar também, né, ele passou a substituir o carvão, né, que era o início da Revolução Industrial, foi feita através do carvão. Mas aí tem uns gráficos, né, muito interessantes que mostram, vamos dizer assim, a linha dos descobrimentos de poços novos. Então,
é uma coisa que vai até o ano mais ou menos 2000 e depois começa a decrescer, né, as descobertas. Aí a produção que vai subindo à medida que vão descobrindo mais poços, né, e eles mostram também uma tendência, né, do consumo, inclusive, que é maior ainda do que a produção, né, e dali do marco de 2000 em diante começa a subir mais. Então, sabe, ver assim a inviabilidade que vai chegar um momento em que não vai ter o petróleo suficiente. Agora, se a gente examina o que aconteceu ao longo desse século passado, ele está diretamente ligado à questão do petróleo, da produção do petróleo e do consumo do petróleo. Toda essa evolução tecnológica e tal está dependente do petróleo, né? Se você olha para tudo que está ao seu redor, você vê petróleo em tudo. O petróleo não é só combustível para locomoção. Petróleo, existe outras indústrias, né, de petróleo. Você põe assim, a agricultura usa, né, a construção civil usa, a farmacológica também usa. Então, assim, tá em tudo. Você vê a sua roupa aí, né? A sua blusa, né? Tem petróleo aí. Né? Tem petróleo em tudo, aí no computador, aí nos elementos aqui do computador. Então a gente diz, não, mas nós vamos arrumar outro combustível. Tudo bem, tem toda uma pesquisa de combustíveis, né, que está muito atrasada ainda, né, mas que, se você vê assim, o carro, né, ou o caminhão, né, ele anda com combustível fóssil, que é o petróleo. Né? Mas e os outros elementos do carro? E os pneus? E o asfalto que ele anda em cima? Né? Você vai vendo, assim, é uma dependência doida do petróleo. Né? Eu chego a dizer assim, olha, nós somos dependentes químicos. A humanidade é dependente química do petróleo. Né? Nós estamos muito dependentes disso. Então, na hora que chegar o pico do petróleo, né, que é essa inviabilidade, muito provavelmente nós não vamos ter os substitutos, né, de combustível ao nível do desenvolvimento que a gente está, né, e o que esse pessoal das cidades em transição fala é que a gente tem que começar a se organizar localmente para trazer a economia para o local, em função de que vai ser difícil essa transação, né? Aí nos Estados Unidos provavelmente vem produtos agrícolas de todo o mundo, né? Importados, né? Imagina o valor que isso vai chegar aí, né? Com esse transporte todo. Mas então eles falam disso não só em termos de produtos, mas também de serviços, né? Quanto que a gente anda para ir fazer uma consulta médica, ou para comprar uma roupa, ou para, sei lá, né? Para qualquer outro tipo de serviço, até para se divertir. Então, o que eles propõem é que a gente comece a se conhecer melhor nas comunidades, né? Saber quem faz o quê, né, para poder suprir as necessidades da própria comunidade, né? E aí entra essa questão não só de haver uma economia local, você pode criar uma moeda local, como também pode funcionar na base da solidariedade, como o exemplo que você falou aí há pouco, né, Renato? Então, isso é resiliência, né? É você se acomodar a uma situação adversa para poder superar e sobreviver, né? Então, a ideia é essa. Então, eles propõem vários tipos né, de a gente se mobilizar, de ter algumas lideranças e se dividir também por
por temas, né? Alguém vai se preocupar com a cultura, alguém vai se preocupar com o serviço, sei lá, né? Com a energia, então, com a construção, né? Com a arquitetura e construção. Então, é uma coisa assim, está muito incipiente ainda. Mas lá nessas duas cidades lá da Inglaterra, é Totnes e não me lembro o nome da outra cidade agora. Eles começaram esse movimento, eu não sei como é que está, mas eu sei que já existem vários focos no planeta, né, dessa ideia. Sim. E eu acho que essa é uma forma, né, a gente começar a se organizar com um propósito, que é a sobrevivência, a resiliência para sobreviver. Eu acho que isso também traz um viés político e espiritual, entendeu? Eu acho assim, eu acho que é riquíssimo esse negócio, né, de a gente começar a criar esse movimento, porque vai trazer essas questões que ela está colocando no livro, essa reconexão, né, essa resiliência, a resistência, né? Eu acho que tudo isso está no menu, está no cardápio dessa proposta, né, de cidades em transição. Isso tem, acho que assim, são várias fontes interessantes que é possível se abastecer, né? Nesse momento aí que a gente vive. O Dragon Dream tem um livro aí também que chama Comunidades Abundantes, que eu tenho lido bastante, e todos vão mais ou menos nesse mesmo conceito de simplificar, trabalhar mais o local, as comunidades serem mais solidárias umas com as outras, né? Mas, bem, eu quero fazer uma transição aqui para a gente começar esse estudo aí do capítulo 2. Vocês estão enxergando minha tela com o título Resistindo à Face Moderna do Fascismo? Sim. Tá. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu li o capítulo e eu fui anotando aqui as ideias principais, né? Eu achei bem interessante, mas também muita informação. Então, não faz sentido, eu acho, a gente entrar fundo em tudo, porque não vai dar tempo, né? Mas eu acho que a gente pode ir, tipo, eu vou apresentando e a gente vai conversando sobre esses conceitos, né? Ela primeiro que ela faz aí uma transição entre o capítulo 1 e o 2, falando assim que, bem, nesse período de transição, né, vamos dizer, colapso global, naturalmente, bem, uma que a gente está observando, um movimento, uma onda global de governos mais autoritários, né? E outro que ele fala o seguinte, que isso faz parte da natureza humana, né? Que o mundo hoje é muito complexo, então as pessoas se sentem desconectadas do próprio resultado do que ele planta, né? Então, assim, um fazendeiro, o preço do que ele está produzindo vai ser determinado pela Bolsa de Chicago, do outro lado do mundo, né? Tem essas transações globais de ação e tudo mais, que é muito complexo. As pessoas não entendem mais, né? Não se sentem donas de seu destino. Isso causa uma ansiedade muito grande, e nessa ansiedade muito grande tem emergência de líderes populistas, né, que vão, vamos dizer, iludindo por uma saída simplista das coisas, baseada no autoritarismo, né? Então, esse daí que foi o que ele falou aqui no livro. E, obviamente, os exemplos são do Trump, né? Então,
não faz muito sentido a gente ficar aqui discutindo Trump. No caso aí do Bolsonaro, ele ainda nem assumiu o governo, a gente não sabe, na verdade, como que vai ser, né? Existe muito medo de várias pessoas, tem muito também pessoas que estão otimistas, mas eu acho que dá para fazer essa discussão passando aí de uma forma mais teórica, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, que logo no começo ele fala o seguinte, que a gente lida com o Trump, né, com o fascismo, e aí, aqui no livro, claramente, ela fala, olha, o Trump é fascista, o livro apresenta o Trump como um governo fascista, da mesma forma que se lida com um trauma. Você constrói uma comunidade de apoio e solidariedade, você se permite sentir o luto, né? Sentir o que é que você estiver sentindo, seja medo, seja raiva, seja indignação, né? Seja depressão, né? Se permitir sentir, né? Ouvir o seu sentimento. Isso ela fala que é muito importante. Nomear a psicose que nos aflige. E nem tudo eu entendi muito bem, viu, gente? Então, algumas coisas assim, até vou ter que voltar no livro para entender um pouco melhor. Se vocês tiverem outras interpretações, podem me cortar aqui, né? Ela menciona aqui fazer atos de resistência e desobediência não violenta para reempoderar os outros e nós mesmos, sair da insanidade e criar diálogos empáticos baseados na realidade. E aí ela está mencionando isso que a gente tem visto também no Brasil, né? As pessoas não estão conseguindo conversar. Eles ficam jogando argumentos para convencer o outro, ou às vezes nem é para convencer, né? Para lacrar ou ganhar a discussão, e as pessoas não estão realmente ouvindo umas às outras, né? Isso serve para todos os lados, para quem votou em Bolsonaro, para quem votou em outro candidato, né? E falou também da questão, né, da gente lidar com esse trauma com atividades culturais. São atividades que nos trazem renovo, transcendência, né? Literatura, teatro, você vai numa igreja, louvor e assim por diante, né? Tem um texto do Humberto Eco, que são 14 características marcantes do fascismo, e aí nesse livro ele analisa o governo Trump e vê como que assustadoramente ele cai em todas essas questões, né? Vou passar aqui bem rapidamente, mas é questão do culto a tradições, né? Ao que foi no passado, rejeição ao modernismo, esse papo de, né, a terra é plana e vacina, devemos parar de tomar vacina e assim por diante. Culto da ação pela ação, quer dizer, o intelectualismo, né? Assim, a gente deixa o governo fascista tem essa característica que deixa de analisar a complexidade das coisas, né? E tudo vira uma coisa simples. É assim ou não é, preto no branco, né? E não para realmente para ver que as coisas são complexas, né? E não tem necessariamente uma resposta certa. Oposição à crítica analítica, um governo fascista, ele não aceita nenhuma crítica. Toda crítica é um inimigo, né? Toda crítica recebe uma porrada em reação. Um apelo ao medo natural pelo diferente, né? Então, joga pesado nessa questão, quem for diferente, ou imigrante, ou pela ser minoria, né? Faz essa acepção que, bem, então
é um threat, né? Uma ameaça, gente. Né? Apelo a uma classe média frustrada, obsessão por uma conspiração internacional, isso daí aí com o caso do novo chanceler, eu achei essa ideia aí do globalismo que bem por aí também. Os seguidores devem se sentir humilhados pela riqueza e ostentação de seu inimigo, né? Então, o inimigo é a esquerda, então a esquerda é caviar, né? Olha como que esses inimigos estão, né, ostentando riqueza e assim por diante. O pacifismo está do lado do inimigo e é considerado negativo, pois a vida é um combate constante. Elitismo popular, aí no caso, como estava explicando sobre isso, estava falando desse negócio do Trump, está sempre falando, eu sou o melhor e tudo que eu faço é o melhor e assim por diante. Líder na posição de herói, então o líder ele é aquele que vai salvar a nação, vai resolver os problemas do mundo. Machismo, populismo seletivo e o uso de vocabulário simplista e sensacionalista. Né? Foram os 14 pontos que Humberto Eco, há bastante tempo atrás, né? Acho que uns 20 anos atrás que ele escreveu isso, e eles fizeram aí esse paralelo com o Trump e falaram, poxa, tá assim, dá para a gente checar cada um desses aí, né? E aí também é uma análise individual para a gente fazer esse exercício com o Bolsonaro depois que ele começar o governo dele, né? Ou considerando já o perfil dele de antes. 5 realidades que contribuem com o fascismo é a morte da consciência, né? E aí ele menciona aqui no texto a questão da sociopatia, né? As pessoas que têm essa doença de ser sociopatas, elas não sentem remorso, né? Não sentem empatia e por causa disso não tem uma consciência, né? E isso quando a gente começa a perceber que a sociedade inteira está sem consciência, né? As pessoas já não se sentem sensíveis a uma injustiça ou né, a alguma minoria sendo perseguida, acha que tudo é ok, né, que não faz mal, isso é normal, é uma das coisas que contribuem com o fascismo. Morte dos fatos, isso daí eu acho que a gente está vivendo hoje muito forte, com os fake news e a sociedade pós-fato, né? Morte de qualquer expectativa de uma liderança sã. E aí é tanto lideranças espirituais, quanto políticas, quanto empresariais. A gente vê, né, todas as polêmicas aí dos padres católicos com problemas de pedofilia, dos políticos corruptos, dos empresários que, né, estão cada vez mais explorando. Então, assim, essa descrença nas lideranças, né, é algo que contribui com a emergência do fascismo. A morte da fé na humanidade, e aí aqui ela fala um pouco dessa transição que a gente está tendo aí para a inteligência artificial também. É interessante, né? Então, quer dizer, se nós não somos capazes de fazer as melhores decisões para a gente, talvez a inteligência artificial, né? E, finalmente, a morte do sagrado, né? Das coisas não terem essa dimensão de sagrado e do cuidado. Começar pela terra, começar pelos rios, começar pelo outro, né? O outro capítulo é sobre resistência. Nesse capítulo de resistência fala sobre autoritarismo, mas não só o autoritarismo, mas que, né, a gente pode estar confrontando ataques ao meio ambiente, aos direitos humanos,
transferência de recursos dos mais pobres para os mais ricos, desmonte do Estado, e ele fala que todos esses aqui são tentáculos do capitalismo de desastre, né? É um sistema que está levando a gente para o buraco, né? E é o que ela está chamando para resistir. E ela fala, olha, essa resistência é uma resistência para a vida inteira, é um compromisso de vida inteira, né? Porque o Bolsonaro, e aí eu estou assumindo, talvez erroneamente, né, que ele é fascista, mas não sou dono da verdade. Pode ser que ele faça um excelente governo, espero que faça, né? Mas ele pode, daqui a algum tempo, sofrer um impeachment ou, né, ser limitado aí pela justiça, ou na próxima eleição vir um outro. Mas eu falo que, olha, não adianta, você não tem jeito de dar um impeachment no aquecimento global. O fascismo ele está na cabeça das pessoas, na forma que as pessoas estão se relacionando e pensando no formato de sociedade. Então, não é resistência a um líder, né? É resistência a uma realidade que nos desagrada, que é uma realidade de desconexão uns com os outros, uma realidade de desconexão com a natureza e uma realidade de desconexão com a própria pessoa, né? E aí eu copiei aqui essa frase que eu achei bem interessante. A resistência que estamos chamando não pode se satisfazer com pequenas vitórias, dada a extensão da crise. É uma resistência na qual aqueles que entendem para onde está indo o planeta devem fazer um compromisso de vida e a pagar qualquer preço para que a resistência permaneça viva, pois o futuro da humanidade depende disso. Ela entra em um capítulo de descolonização e destoxificação, então tem muito a ver com a cultura ganha-perde. A gente, antes de pensar em qualquer resistência, pensar em nos descolonizar, né? Porque a gente está numa sociedade em que, pela cultura da sociedade, é o mais forte dominando e escravizando o mais fraco, né? O mais forte, o ser humano, dominando e escravizando a natureza, os animais, os outros. E isso daí se dá em todas as relações, praticamente. Nas relações de poder das empresas, nas relações de poder patriarcais, né? Os homens dominando as mulheres, os brancos dominando os pretos, e assim por diante. É algo cultural. Então, ele fala muito desse processo de descolonizar, né? E aí me lembrou muito os filmes aí do Avatar, que ele vai lá para aquela sociedade que tem uma integração diferente com o planeta. Me lembrou do Dançando com Lobos e com o Último dos Samurais, né? São esses processos em que uma pessoa de uma cultura, uma civilização, fica imerso em outra cultura, outra civilização, dos índios norte-americanos e dos japoneses pré-revolução, ocidentalização, né? E bem interessante, porque a gente uma maneira de você se descolonizar, né, é essa abordagem até meio antropológica de você ser um intercambista, ir para uma outra sociedade e ficar imerso lá, né? E aí começar a fazer um estranhamento para suas próprias práticas. Mas a gente não tem essa oportunidade. A gente vai continuar vivendo, indo trabalhar dentro de um sistema que é ganha-perde, né? Então, como que a gente consegue fazer essa descolonização estando dentro do sistema, né? E que é isso, quebrar a sua cultura, a filiação e lealdade a esse sistema e adotar outro, né? E ela coloca aqui duas dicas. Uma, examinar e curar a nossa própria sombra. Então, fazer um trabalho interno de autodesenvolvimento muito grande, de a gente analisar, encontrar as nossas próprias sombras,
A sombra é aquela parte de você, né, que você não consegue ver, que ela não faz parte da sua descrição do seu próprio ego. Se você fosse descrever, você não vai falar que você é racista, mas às vezes está lá, né? Às vezes está lá. Então, é um trabalho muito doloroso, mas é um trabalho muito necessário de autodesenvolvimento, da gente conseguir identificar e curar essas próprias sombras, né? A outra dica, que ela fala assim, é um arquétipo de qual que é essa nova cultura que a gente deve chegar, né? Que é a cultura do guerreiro e da parteira. O guerreiro representando o sagrado masculino, a parteira o sagrado feminino. Né? O guerreiro com essas ideias do discernimento, da luta, de resistir à opressão política e social, e a parteira na ideia de dar à luz a compaixão, a doçura, a estar em contato com sua própria vulnerabilidade, né? Magnanimidade, quer dizer, você ter uma misericórdia pelos outros, abertura de forma humilde, e a permissão para ser guiada também, né? Ser guiada por uma força superior. E no primeiro capítulo, nessa parte de reconexão, ela fala muito da necessidade da reconexão com o nosso ser superior e com o divino, qualquer que seja a sua religião, mas você ter esse pé ancorado em Deus, né? Numa força maior. Então, isso daqui me lembra também uma profecia, né, dos guerreiros Shambhala, que o John Croft também ensinou para a gente. Diz que os guerreiros Shambhala, foi uma profecia lá do Tibete, né, dos budistas lá, acho que foi no ano 1200, e veio essa profecia que teria um reino, que era o reino de Shambhala, um reino invisível. Ninguém sabe ao certo se esse reino já existiu, ou se vai existir no futuro, ou se existe agora, ou se o tempo é todo misturado, né? Mas que esses guerreiros de Shambhala, eles estariam vindo aqui para a Terra em um momento de grande provação, em um momento em que a Terra está ameaçada, pelo próprio comportamento do ser humano, dos bárbaros, né? E eles estariam espalhados, misturados a esses inimigos bárbaros, né? Que estão fazendo destruição do planeta. E que ele teria que lutar com uma espada em cada mão. Numa espada era algo relacionado assim à coragem, né? E era uma espada de fogo. E no outro era algo relacionado à compaixão, e era uma espada de gelo. E ele teria que ter esses dois na mão ao mesmo tempo, porque senão ele ou se queimaria ou se congelaria, né? E vocês podem procurar, eu vou colocar no link aqui depois, tem uma entrevista com a Joanna Macy, que fala sobre isso, sobre essa lenda, e eu acho que caiu muito bem aí nessa questão do sagrado masculino e feminino, né? Fala aqui, então, do Levante, tem um termo interessante que ele usa, que tem até outros livros sobre isso, fala sobre o ativismo sagrado. Não entrei muito a fundo sobre o que é um ativismo sagrado, mas me parece que é um ativismo, né, para transformar o mundo, mas ancorado também numa narrativa espiritual, né, num reconhecimento que você não é um ser que está nessa cultura ganha-perde da humanidade. Você é um ser espiritual que está aqui na Terra para uma experiência material, né? Então, é uma reconexão com a sua verdadeira essência espiritual como ativista. Né? Isso que eu entendi. Depois eu vou ler mais aí sobre isso e posso trazer também, né? Mas nisso aqui ele fala dessa questão do custo pessoal de estar envolvido numa resistência, né? Porque tem aí uma
Se você tem resistência, tem uma resistência do outro lado, né? Tem uma oposição. Ela fala da importância de ser um movimento não violento, né? Mesmo que as coisas se tornem violentas, é importante carregar essa semente, esse conceito de não violência, senão a gente se perde, né? E alertou para essa armadilha do radicalismo. Falou, olha, enquanto a gente estiver fazendo oposição, resistência não violenta, ok. Se a gente conseguir cooptar membros né, da polícia, do exército, para, né, desertarem e virem também para essa resistência. E aí lembra, gente, que eu não estou falando de resistência a um governo, estou falando de uma resistência a um sistema, né? Aí vai tudo bem. Agora, se tiver uma reação agressiva, violenta, muito provavelmente é capaz que também tenha alguma outra violência, né, um terrorismo acontecendo, e isso daí é uma armadilha de radicalismo, né? Só vai escalando até uma situação igual dos bolcheviques, por exemplo. Aí você tem pessoas que elas conseguem cooptar todo esse movimento de uma maneira violenta, né? E aí não adianta nada. Você está trocando 6 por meia dúzia. A gente não consegue uma revolução, né? Se não for não violenta, radicalmente não violenta. Falou a importância da fundação espiritual nesse trabalho, até mesmo pelo nível de sacrifício e o custo disso, né? E uma rede de apoio, que ele chama lá de Network of Grace, né? E tem também um livro que fala sobre isso, mas de ter uma comunidade de apoio, né? Estratégias de resistência, o termo maior assim que eles falaram, que vem da Bíblia, né, seja astuto como a serpente, inofensivo como as pombas, de a gente manter a pureza da pomba, de ser pacífico, não violento, mas ao mesmo tempo ter a astúcia da serpente de não se deixar ser prejudicado, né? E aí fala um pouco das estratégias de resistência. Tem a Linsky e o Fox-Given, são 2 modelos diferentes. Um é um modelo mais, vamos dizer, sindicalista, que você constrói relacionamento e solidariedade entre uma comunidade para isso, né, para essa resistência. E o outro é uma espécie de revolta espontânea, uma catástrofe coletiva, que talvez seja o que a gente viu na Primavera Árabe, né? Pessoas ficaram revoltadas, saíram na rua e aquela explosão de resistência, né? Fala aí sobre disrupção, sacrifício, escalonamento, um pouco ligado assim à dificuldade que é, né? Com o John Croft, uma vez ele me falou o seguinte, olha, em vários trabalhos a serviço da Terra que a gente pode fazer, né? Tem o trabalho de reconstrução, tem o trabalho de resiliência, né? Da gente se tornar resiliência, tem o trabalho de cuidar e tem o trabalho de resistir. O trabalho de resistir é aquele que você põe a mão na frente e fala, não passe aqui, né? Não passe aqui para destruir essa floresta, não passe aqui para destruir esse rio, né? E que essa forma de servir por meio da resistência, ela é uma das mais difíceis, sabe? Ela é uma das que exige mais energia e porque você está indo em oposição a alguma outra coisa, não só tentando construir, né? Na nossa cidade, na associação Nossa Cidade, a gente tradicionalmente tem trabalhado com construção, né? Por isso que a gente fala, semeamos juntos. Então, a ideia foi meio assim, olha, não dá para parar um rio, né? A humanidade está indo nesse caminho de colapso, está indo nesse caminho de cada vez mais dificuldade. Ok, a gente não vai conseguir parar isso, mas a gente já vai semear hoje o mundo que a gente quer para depois que isso tudo
colapsar, porque claramente não é sustentável, né? Então é a filosofia que a gente tem adotado, né? Então, É, Renato, sim, não, uma palavrinha aí, né? Porque isso aí me lembrou que o conceito que eu tenho de ecovila, né, é justamente esse, né? Que é assim, não, nós não estamos aqui criando um paraíso para nós curtirmos e viver aqui isolado do resto do sistema, né? Na minha visão, a gente está lá treinando para um mundo que está por vir, né? Então, aí nós estamos criando, vamos criar abundância, né? Vamos criar relacionamentos, né? Vamos criar espiritualidade, né? Mas então nós temos que estar lá juntos, né? Fazendo isso, né? Mas é como se fosse uma escola, um treinamento, um né? Esse é experimento, o né? meu conceito, não quer dizer que seja dos outros que estão lá comigo, É. né? Mas Mas é bem isso. eu acho que é isso mesmo, é um experimento, né? A gente está experimentando novas formas de governança, novas formas de relacionamento, novas formas de sustentabilidade, né? Uhum. E quem sabe desse experimento nasce o modelo da nova humanidade, né? Em substituição a essa. Tá quase terminando, viu, gente? Esse capítulo aqui é muito grande, então paciência aí, mas já está quase. Aí a gente abre para todo mundo conversar. Esse aqui é justamente o último, né? Reconexão e resiliência ao fazer resistência. Então, fala da importância da conexão durante a resistência, né? Então, da gente se cuidar, a conexão com a gente mesmo, principalmente cuidar das nossas emoções negativas, nossas emoções ruins, né? Não cuidar no sentido de conseguir ignorar elas ou enterrar elas, não. Olhar elas no olho e utilizar isso daí como até um estímulo, né? O nosso desalento como um estímulo para a nossa resistência, né? Então, conseguir sentir essas emoções como parte essencial e autêntica de nós mesmos, né? Trabalhar o luto, né? Receber o apoio e a escuta de outros ativistas e receber o suporte da Terra, né? É a conexão com o planeta, com a natureza. Literalmente é o que apoia, suporta a gente, né? O nosso chão. E aí algumas práticas sugeridas que são algumas práticas aqui de autorreflexão, né? E eu acho que nesse caso daqui eu vou deixar essas práticas aqui no PowerPoint. Depois, quem quiser vai ficar disponível o PowerPoint, pode voltar e fazer essas práticas individualmente, né? Essa daí foi a apresentação do capítulo 2. Tirar aqui do... Pronto. E obrigado aí pela paciência, gente, de escutar esse tempo todo. Foi um capítulo bem longo e muita informação, mas eu queria ver o que isso despertou em vocês de reflexão ou sentimento, né? Quem quiser falar, fica à vontade, ou alguma dúvida. Então, Renato, eu às vezes olhando assim um pouco de fora, como se eu estivesse fora do planeta, né? E olhando a atividade humana, eu vejo assim, e ao longo de muito tempo, né? Eu vejo ciclos, né? De ciclos de tese, antítese e síntese, né? Sempre tem uma proposta, aí aparece a coisa contrária a essa proposta e no fim se acha uma síntese, né? Quando a gente está no meio
no meio do alvoroço todo, né? Tá sofrendo e tal, a gente não vê essas coisas tão claramente. Mas se você olhar através da história e nos movimentos até artísticos, culturais, acontece isso, né? Me parece assim que nós estamos sofrendo essa reação atualmente no planeta todo, né? Há todo um florescimento de ideias libertárias, né? E culturais, etc., né? Daqui a pouco vem assim a rigidez que ficou na sombra durante um tempo. E aí está aparecendo isso de novo, né? Então, eu não vou ter tempo de não vou ter tempo de assistir a síntese, né? Mas é essa a esperança que eu tenho, assim, né? Para minha descendência, de que eles possam encontrar isso, se o planeta não acabar antes, né? Nós estávamos falando que é questão do aquecimento global e etc., né? A crise também está vindo aí, né? Não é só uma questão da vida da humanidade, de como é que ela está se comportando, tal. Isso acontecia assim nos séculos passados, né? Agora, depois do advento do petróleo e de tudo que aconteceu, essa aceleração toda que houve e da detonação, né, dos recursos naturais, né? Agora eu não sei se vai ter essa síntese, não, se nós vamos acabar em um buraco mesmo, um precipício. É isso. Diogo, você está com a mão levantada aí? Fique à vontade. Renato, boa noite a todo mundo. É muito legal, cara, esse capítulo, muito legal a sua aula, a sua proposta, e que bom que eu consegui vir, tava atrasado assim, queria muito chegar, e tô achando muito bacana essa sua trilha e esse espaço aqui, muito obrigado, viu? Tem alguns pontos que eu anotei, assim, que eu queria comentar, assim, né? E a primeira parte é sobre esse ativismo sagrado. Na América Latina tem um movimento que chama artivismo. E eles criaram um movimento chamado Chasqui. Chasqui era aquele cara na tribo que ele saía correndo para passar uma mensagem para outra tribo ou para um outro povo daquela mesma etnia, né? E geralmente eles eram conhecidos assim para levar uma mensagem ou uma visão de um líder espiritual, né? De uma liderança, né? Então eles eram conhecidos como mensageiros do amor. E aí teve um pessoal na América Latina que começou a fazer esse movimento já faz um tempo. E eu conectei muito com esses guerreiros do Shambhala, porque os Chasquis, eles são hoje artivistas, eles são artistas e eles criam um movimento de cultura consciente. E eu achei isso, assim, cara, muito bacana. Quem quiser conhecer, no Google, é que o meu computador está muito lento, não estou conseguindo compartilhar minha tela aqui, senão eu vou começar a dar pau. Mas no Google, se você colocar Chasqui Fest, vou colocar no chat aqui, você vai ver que tem até um site e tem vários artistas com vários CDs e músicas já gravadas. Uma das histórias de Chasqui, assim, que mais me alimentou a alma quando eu conheci, foi quando uma galera na Colômbia criou um disco com os povos da Colômbia, com os mamos, os aroacos, com os uiuas, e eles, cara, lançaram um disco falando sobre uma mineradora que queria... se você colocar na imagem, Renato, acho que a gente consegue
achar pelo logo deles, no Imagens. Mas está escrito certinho, a não ser que não tenha. Tudo junto, Chasqui Fest, de repente. Acho que é chasquifest.org, no site deles. E aí os caras conseguiram lançar um CD que eles gravaram com os povos ancestrais, e foi muito legal, porque eles conseguiram barrar uma mineradora com um projeto artístico, fazendo festivais e compondo músicas. Bom, Chasqui Fest, tinha que aparecer no Google. Eu não lembro o site deles de cor. Talvez no Google apareça, Chasqui Fest. É Chasqui assim, ó, como ele corrigiu. O Google corrige. E aí acho que você vai conseguir achar. Aí, esse é o logo deles. Deve ter um site, provavelmente, deles. E aí os caras pararam uma mineradora, cara, por conta de um festival e de um CD que eles gravaram falando sobre a importância daquele território com os nativos, né, da Colômbia. Acho que está fora do ar no site, que pena. E aí uma coisa que me veio assim na cabeça foi os chasques, para quem quiser fazer um intercâmbio e conhecer. Uma outra coisa que eu senti também vontade de comentar é um livro super legal. Quando você falou o arquetipo do guerreiro e da parteira, eu lembrei do Caminho Quádruplo. Vou colocar aqui, ó, o Caminho Quádruplo. Esse livro é sensacional, cara. Eu super recomendo para ler um pouquinho sobre os 4 arquetipos do Caminho Quádruplo. Tipo, ele é meu livro de cabeceira, ele está lá em cima, não está aqui. E o Caminho Quádruplo, ele fala de 4 arquétipos, né? Que a gente está sempre transitando entre todos, mas tem um que manifesta mais dentro de um período. O arquetipo do mestre, do guerreiro, do curandeiro e do visionário. E cada um deles é esse aí, Ángeles Arrien. É um livro assim científico, né? É um livro com muita pesquisa, com bibliografia, muito profissional assim e lindo. O trabalho que faz esse livro me inspirou muito e me inspira diariamente, porque imagina, agora a gente está aqui no Brasil no verão e o arquetipo que se manifesta é do visionário. Então, eu acho assim um livro muito legal para dar uma olhada e se aprofundar nesses 4 arquetipos, né? Estou muito conectado nessa estação com o visionário. Estou tentando fazer o trabalho do caminho dos 4 arquétipos e das 4 estações. Então, tem me inspirado muito esse livro. Uma outra coisa assim que ficou assim na minha cabeça foi quando você também citou a parte de examinar a sombra, né? No Caminho Quádruplo fala sobre as sombras de cada arquétipo, né? Também é super legal. Fala como a gente pode, inclusive, trabalhar esses aspectos que se manifestam em cada arquetipo, né, da sombra. Por exemplo, quando eu tenho um visionário muito desequilibrado, ou quando eu tenho um guerreiro desequilibrado, ou quando eu tenho um mestre desequilibrado, né, e o visionário. Então, tem alguns exercícios, como cantos, como meditações, instrumentos de poder, animais de poder, tudo que permite a gente se sintonizar e se conectar com esses aspectos mais sutis, né? Da gente poder fazer essa reconexão com o sagrado desde essa visão material, né? Porque, por exemplo, para eu falar sobre uma conexão sagrada, para mim é muito fácil porque eu pratico isso todos os dias, mas eu não gero empatia com outras pessoas que não, né? E até de outras crenças. Então, para mim é muito complexo. Agora, o Caminho Quádruplo fala da conexão com o divino de coisas muito simples. Por exemplo, as 4 direções, o sol, a natureza, os elementos, a terra, a água, o fogo, o ar. Então, uma pessoa que é descrente ou que esteja desconectada, né? Ou que esteja até apresentando algumas dessas sintomas que você apresentou no livro, né? Que são essas sociopatias, né? E outras situações, eles podem gerar uma conexão através desse processo. Eu sinto, né?
de observação da natureza, porque a pessoa ela pode ser descrente de tudo, mas ela tem que corroborar ou refletir que ela só está viva porque ela está se alimentando de um fruto, né? Ela está se alimentando de uma colheita e ela está sendo sustentada por uma terra, porque senão ela ia estar no vácuo do universo, né? E tem que respeitar pelo menos a lei de gravidade, porque se a lei da gravidade parar, ninguém sai voando. Então, são coisas assim simples, né? Narrativas e histórias simples que fazem uma pessoa perceber, assim, que maravilhoso que é esse processo de chamado vida, né? Então, a vida, coloca-se nessa variável que você quiser, mas deposite fé nela, né? Porque ela tá te sustentando, né? E nem no banheiro você precisa se preocupar, seus órgãos vão trabalhar todos sozinhos para você ir lá. Então, eu acho isso muito, muito legal. E era esses pontos, assim, que eu queria trazer, né, para comentar. Bem legal, Diogo. Gratidão. E é sempre bom te ter aqui interagindo, porque você traz toda essa visão de conexão, né, com o divino e com a natureza. Eu acho muito importante. No capítulo 1, ele menciona como uma das práticas assim, para a gente se conectar com o planeta, na hora de se alimentar, né, fazer, assim, agradecer aquela comida e honrar de onde que ela veio, né? Essa sustentação, que é uma coisa que pode ser corriqueira, mas a gente está aí nem dá bola, né? Vai direto. Eu não sei se você pegou hoje, a gente falando um pouco aí sobre a questão do descolonizar, né? De deixar essa cultura que a gente está imerso e adotar uma outra cultura. E aí eu mencionei a questão dos filmes Avatar, Dançando com Lobos e Último Samurai. Ele sai e fica imerso numa outra cultura. Nessa hora eu me lembrei de você e da Universidade de Saberes Ancestrais, né? A gente tem uma sabedoria muito rica, que é diferente, né? Tem essa alteridade, que é dos povos indígenas, e que talvez seja uma forma de a gente conseguir fazer esse exercício de descolonização, né? A partir do momento que a gente conhece e aprende as práticas deles, são mais ligadas a reconhecer o planeta como sagrado, de uma outra dinâmica entre as pessoas, entre as gerações, né? A gente possa, talvez, ter esse processo de estranhamento com a cultura que a gente está imerso e aí conseguir se descolonizar, né? Lembrei de você, que já estava aqui. Eu já estava. E aí eu lembrei muito da UTSA também, da universidade. Lá tem um programa na Colômbia que chama Filhos da Mãe Terra. Tá até no Facebook deles, da Universidade de Sabedoria Ancestral. Tem vários faces, mas é a fanpage de Santa Marta, da Colômbia. Eles falam que para descolonizar, a gente precisa começar num processo de pensamento. Então, eles trabalham casas de pensamento. A OCA, que a gente conhece como OCA, eles chamam casas de pensamento. Então, a ida, por exemplo, por uma casa de pensamento lá na Colômbia, você vai ficar você fica junto com vários jovens ou anciões dentro daquela casa e tem dois níveis. O primeiro é onde eles fazem um círculo de fogo, né, de palavra com fogo, onde eles trabalham muito essa reunião, integração, e lá em cima eles dormem. Quem quiser ir vivenciar uma experiência dessa, seja jovem de espírito ou jovem mesmo de idade, pode ir, chama Casa dos Sábios. É uma casa de pensamento
onde pode viver um intercâmbio com líderes que consultam e falam com a Mãe Terra, falam com as pedras, falam com os ventos, falam também com o sol. Vamos ver aqui, tem alguém querendo falar, Marinês? Vamos ouvir também. É isso, o convite está feito para ir para a universidade, quem quiser fazer um intercâmbio lá com os povos ancestrais. Gente, por favor, fique à vontade, viu? Isso aqui está aberto para quem quiser falar. E, inclusive, assim, eu gostaria de também conhecer as pessoas aqui que eu não conheço, né? Marinês, acho que a gente ainda não se conhece, né? Muito prazer, eu sou o Renato. E, sim, estamos com esse momento aqui de trocar ideia, de conversar e de se conhecer também, né? Quem quiser falar, fique à vontade. Eu só quero deixar aqui uma questão pessoal, né? Que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer essa descolonização comigo mesmo. Deixa eu ver aqui. A Marinas falou uma coisa. Gostaria de contar para vocês conhecer outras pessoas como vocês estão em busca de equilíbrio e comunidade. Legal. Chama elas para cá também. Vamos juntar as comunidades todas. E eu acho que eu estou querendo dedicar mais tempo nessa conexão comigo mesmo e com o planeta para atingir esse objetivo de descolonizar, né? A começar dos meus consumos, né? E da alimentação. A Himalaia, eu já ouvi falar da Himalaia, mas eu não conheço, é em São Paulo, não é? Mas é isso aí, gente. Ó, passa a palavra para quem quiser. Se quiser falar também, fica à vontade, viu, Marinês? Você está gravando, Renato? Estou gravando, Cláudio. Tá. Vai ficar documentado. Sim, mas se quiser, a gente pode parar a gravação aqui para poder falar com mais liberdade. Não é por isso. Não é censura, não. Não, às vezes É só para saber se tem um documento guardado, né? Pronto, sim, isso. Sim. É legal. Estou abrindo aqui o site da Malai, que a Marinês está colocando. Deixa eu compartilhar aqui. Sim. Está gravado e eu estou deixando lá no site da nossa cidade o registro dessa trilha toda. Então, todos os links que as pessoas compartilham, depois eu coloco lá, fica a gravação e tem uma pasta no Google Drive também, que todas as referências do livro eu estou colocando nessa pasta, né? A Himalaia, onde os milagres acontecem. Na área rural de Piracaia, São Paulo, colhimento da Serra do Mantiqueiro. Que delícia! Um lugar para nos encontrarmos com nós mesmos, para nos esvaziarmos de nós mesmos, para entrarmos em estado de criação em todas as relações. Massa, está registrado aqui. Quem quiser conhecer mais, amalaia.arte.br. Gente, vamos... os links aqui, né? O Diogo está colocando o link. Depois eu deixo tudo registrado. Isso aqui está lá no site, nossacidade.net. Entrar em ações e tem uma página específica para esse grupo de estudo. E acho que já são 9 horas no Brasil, né? Isso. Estamos aqui desde 7h30. Já pode
já indo aí para encerrar, que aí eu paro de gravar aqui, mas depois a sala fica aberta, né? Quem quiser sair, pode sair, quem quiser ficar e continuar conversando, pode ficar à vontade. Alguém quer fazer algum comentário final, gente? Antes de eu parar de gravar? Então, tá bom. O Só Vando. perguntar sobre o quarto arquétipo, porque eu só registrei 3. Eu gostaria de saber quais são os 4. O quarto era o visionário. Não, mas está lá, mestre, guerreiro, visionário, e me falta um. Curandeiro. Curandeiro, ok. Obrigado. Legal. Então eu vou desligar aqui, mas eu quero falar uma coisa ainda depois de estar apagado. Acho que vai ser bem legal.